Bom dia para todo mundo, a todos os presentes, encarnados e desencarnados, que participam desse nosso Evangelho no Lar. É uma alegria a gente poder estar juntos, nesses momentos de oração, de conexão, essa hora que a gente recebe Jesus na nossa casa, né? E que visita maravilhosa, para a gente poder começar o nosso dia recebendo, não é verdade? Vamos então nesse momento, acalmando os nossos corações, fechando os nossos olhos, sentindo amorosamente a presença desses irmãos queridos no nosso lar, que com tanto carinho, desde os primeiros momentos do dia, preparam o ambiente para esse Evangelho, preparam o nosso coração e com tanto amor passam por cada cômodo da nossa casa, harmonizando o nosso lar, envolvendo a nossa família, os nossos familiares que não estão presentes conosco nesse Evangelho, que são envolvidos. Muito obrigada, Senhora. Obrigada pela Tua presença em nossa vida. Queremos humildemente convidar Jesus para que faça parte do nosso Evangelho. E a gente te recebe, Jesus, de coração aberto, abrindo as portas da nossa casa e da nossa vida para que você entre e para que você reine, Jesus, em nossa vida. Obrigada pela sua doce presença em nosso lar. Agradecemos a esses irmãos queridos que todos os dias nos envolvem em proteção, em inspiração, em consolo, nesse momento tão conturbado do nosso planeta. Esses irmãos que pegaram a tarefa de nos acompanhar e de nos preparar ao longo da nossa encarnação. Obrigado ao nosso mentor pessoal que nos acompanha. E é tão maravilhoso poder sentir que o nosso lar é um ponto de luz nesse universo, nesse momento. E diante de você, Pai, agradecemos a oportunidade da nossa existência. Agradecemos porque o Senhor permite que esse exército de luz venha até nós, até a nossa casa, nos protegendo, nos amparando, nos intuindo. O que te pedimos, Pai, nesse momento é sabedoria para entender tuas palavras, discernimento e muita coragem para colocá-las em prática na nossa vida, para que a gente possa ser o exemplo do Evangelho vivido. É isso que te pedimos, essa força, esse amparo, esse apoio. Que a luz desse Evangelho se estenda aos lares de cada um dos nossos familiares, amparando-os em suas dores, comemorando juntos suas alegrias. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença para iniciar o nosso Evangelho no lar. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós começamos a falar sobre Sócrates e Platão, que foram precursores da doutrina cristã e do Espiritismo. E falamos no último Evangelho que Deus nunca traz uma grande verdade sem preparar o terreno antes, sem trazer precursores que vão lançar a ideia, que vão preparar as almas para que aí sim uma pessoa com a missão de realmente implantar essas ideias no planeta venha, que no nosso caso foi Jesus, né? Então, nós terminamos o último Evangelho falando: estas citações provarão, além disso, que, como Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do cristianismo e, assim, do espiritismo, né? Então, a gente vai falar agora, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre o resumo da doutrina de Sócrates e de Platão, que foi seu discípulo. Então, a primeira delas: o homem é uma alma encarnada. Nossa, já começaram com tudo, né, gente?
Olha só que coisa interessante. Já começaram com tudo. O homem, olha só. Sócrates, só para a gente ter uma ideia, tá? Sócrates, ele foi nascido em Atenas em 470 antes de Cristo. Então, ele estava falando dessas ideias 470 anos antes de Cristo. Então, vamos lá. O homem é uma alma encarnada. Antes de sua encarnação, ela existia junto aos modelos primordiais, as ideias do verdadeiro, do bem e do belo. Separou-se deles ao encarnar e, lembrando-se de seu passado, fica mais ou menos atormentado pelo desejo de voltar a ele. Essa foi a primeira. E aqui tem um comentário, né, de Allan Kardec. Não, de Allan Kardec, inspirado pelos espíritos, claro. Não podemos exprimir mais claramente a diferença e a independência dos dois princípios, a inteligência, a alma, e o material, o corpo. Além disso, temos aí a doutrina da pré-existência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual deseja voltar, da sobrevivência ao corpo, da saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Olha que coisa interessante, em 470 antes de Cristo, Sócrates já nos falava que chegamos nesse mundo com experiências anteriores. Todos nós temos uma história, né? Todos nós temos uma bagagem. E quando a gente entende que a nossa bagagem não é uma bagagem de 20 anos, 30 anos, 50 anos, que é o que a gente tem nessa existência, por mais que você viva uma encarnação, que você tenha uma bagagem de 90 anos. Essa bagagem não é nada perto das milhares que a gente já deve carregar. Então essa sensação, uma saudade de casa, né? Em momentos duros, que vem aquela que saudade de casa, de algum lugar melhor do que aqui. Que quantos e quantos de nós não tem essa sensação em um momento difícil? Que saudade de casa. É engraçado, porque como assim que saudade de casa? Eu estou em casa. Então a nossa alma, ela carrega uma bagagem milenar. Nós carregamos, né? E a gente tem que entender que os nossos irmãos carregam também. Nem sempre essas bagagens, essas lembranças são agradáveis. Se hoje que a gente está no melhor ponto da nossa existência, porque o espírito ele não regride em sua evolução, ele pode estacionar. Ele pode estacionar por centenas, pode estacionar por milhares de anos. Sabe-se lá quantas encarnações a pessoa precisa viver a mesma lição até que ela aprenda. Repetidiano, né? Você faz uma série, não aprendeu, repete de ano. Não aprendeu de novo, repete de ano de novo. E assim é com os nossos aprendizados, com a nossa evolução. Quantas vezes eu vou precisar repetir de ano e eu voltar para ter essa mesma lição? Então, pensar que nós estamos no melhor momento da nossa existência. Eu sou a melhor pessoa que eu já fui até hoje. E ainda assim, a gente cai em tantos erros, né, em tantas confusões. Ainda assim, a gente se percebe tão imaturo em tantas coisas. Não é uma bênção a gente esquecer essa bagagem? Porque se tantas coisas que eu ainda faço me machucam, imagina se eu lembrasse as que eu já fiz. Por isso que encontramos pessoas com determinadas tendências, crianças.
crianças com determinadas tendências, tanto boas quanto ruins. Você fala, como assim? Não aprendeu isso? Da onde que aprendeu isso? Porque não foi daqui de casa. Mas aquilo lá já é um espírito milenar, ainda num corpinho de criança. Então olha só que lindo e que justifica Sócrates ter sido tão condenado na época, chegar com ideias tão revolucionárias assim, de uma pré-existência de alma, de um único Deus, que isso já tinha mais bastante na época, mas olha que loucura, né? Então, é uma coisa assim que a gente tem que refletir bastante. Verificar as nossas tendências. Quais são as coisas que me atraem? Eu gosto de um ambiente conturbado, de falar mal da vida dos outros, né? De uma fofoca, de calúnia, de briga, de intolerância. Eu gosto de ter razão, eu sofro quando eu preciso me submeter à autoridade de outra pessoa. Quais são as nossas tendências? Tendências violentas, tendências de sexo desenfreado, tendências de bebida. Quais são as minhas tendências? Tendência ao suicídio. A pessoa que acha que tudo só vai resolver se ela morrer, sem saber que isso tem tantos relatos de suicidas que quando chegam ao plano espiritual tomam um susto de ver que não morreu e que a dor continua, só que pior, muito pior. Então, se já está doendo agora, fica aqui, porque é aqui que as coisas vão se resolver. Talvez não do jeito que a gente queira, mas pode ter certeza que é do jeito que a gente precisa. Porque Deus coloca no nosso caminho as coisas que nós precisamos. E justifica-se, porque se eu sou uma pessoa irritada, tanta gente devagar aparece na minha frente. Justifica. Se eu sou uma pessoa acelerada, eu estou com uma pessoa mais calma. Se eu sou uma pessoa tolerante, se eu sou uma pessoa intolerante, conviver com pessoas que o tempo todo desafiam essa minha intolerância para que eu possa trabalhar minha paciência, para que eu possa trabalhar o entendimento, o respeito ao ponto de vista do outro. Não é assim? Toda hora cruza no nosso caminho, porque carregamos essa bagagem e Deus está querendo nos trabalhar. Se fosse importante lembrar, lembraríamos. Ah, mas seria tão mais fácil se eu soubesse. Talvez não. Será que eu aguentaria saber que eu fui de um jeito que hoje eu abomino? Será que eu aguentaria? Deus é tão misericordioso. Por isso que Ele nos dá a lembrança só dessa vida, só dessa existência, dessa encarnação. Então, fica atento às suas tendências, porque é aí que Deus está te trabalhando. É exatamente aí. Vigiai e orai. Acabei de perceber em mim uma tendência. Opa, estou vigilante. Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não consigo. E ora pedindo socorro. E assim a gente vai ter o mérito da nossa própria evolução, que é o que Deus quer. Ele já poderia criar cada um dos filhos perfeitos. Poderia.
mas na sua sabedoria a gente não teria. A real, aquele real sentimento, a real noção da grandeza das coisas que fazemos na vida dos outros. Coisas boas e coisas ruins. Por isso que Deus a todo momento nos coloca no papel. Se eu fui o algoz em algum momento, em alguma situação, é por isso que Deus nos coloca no papel da vítima. Para que a gente tenha essa real noção da grandeza do que nós fizemos os outros sentir. E daí vem o entendimento. E daí vem o desenvolvimento do amor. Porque eu não quero mais. Eu não quero mais ser o agente do sofrimento. Eu não quero mais. Que lindo isso, né? Deus é incrível. Vamos então parar um pouquinho para prestar atenção nas nossas tendências. Onde Deus está querendo te trabalhar? E aí vai estar a história da sua bagagem. É aí que vai estar. Repara nas suas tendências. Vigia. E ora. Ora para pedir força. E Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. Se Deus permitiu que nesse momento da sua existência você enfrentasse essa situação, é porque Ele sabe que você tem capacidade de vencer. Porque Deus, Ele é tão incrível, Ele é tão misericordioso, que se a pessoa se propõe uma prova, antes de reencarnar, ela se propõe uma prova. E Deus sabe que você ainda não está fortalecido e preparado o suficiente para superar essa prova, Ele não permite que você passe por ela. Então, muitas vezes, aquilo que a gente está sofrendo nessa vida não foi causada nessa encarnação. Talvez você tenha precisado de muitas e muitas encarnações para se preparar, para que Deus chegasse nesse momento e falasse: meu filho, agora você consegue. Só que precisa da sua força de vontade. Mas agora você já tem condição de superar essa prova. Então supera. Supera. E a gente vai sair dessa encarnação vitoriosos. Vitoriosos. E esse exército de luz que nos acompanha todos os dias nos nossos evangelhos, vão estar lá de braços abertos para nos receber. Nossos entes queridos que foram antes da gente, não vieram conosco. Não viemos juntos. Por que a gente ainda tem essa tendência de querer ir embora juntos? Não. Vieram antes, prepararam e nos receberam aqui. E foram antes de nós e prepararam lá para nos receber lá também. Que honra! Então vamos sair vitorioso. Vamos sair vitorioso dessa encarnação. Vamos prestar atenção nas nossas tendências e combatê-las com força, com ânimo. Com ânimo. Porque Deus sabe que temos a capacidade, mas a boa vontade depende de nós. Vamos então nesse momento elevar os nossos pensamentos em profunda gratidão, Senhor. Profunda gratidão por esse amparo amigo e carinhoso que a espiritualidade de luz nos dá nesse momento. Amparando os nossos corações cansados e sofridos. Comemorando conosco as nossas alegrias, as nossas vitórias. E que honra tê-lo conosco no nosso Evangelho, Jesus. Que honra poder ser abraçado tão carinhosamente por você. A nossa família, os nossos amigos, os nossos familiares.
obrigada. Obrigada porque o Senhor nos dá a prova, mas o Senhor também nos dá tudo que precisamos para vencê-las. Tudo, tudo. Que a gente saiba usar. E que a gente saia vitorioso dessa encarnação. Vibramos nesse momento por todos os nossos irmãos em desespero, em sofrimento. Que seus corações se encham de esperança e de coragem para enfrentar as duras lições dessa encarnação. Que eles possam, assim como nós, Jesus, serem abraçados carinhosamente. E é isso que te pedimos, Jesus, que nesse momento o seu abraço amoroso envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados, de todo o planeta Terra, do universo infinito. Que sejamos acalmados em nossas ansiedades, em nossos temores. Que o nosso orgulho seja abafado para que a nossa humildade possa crescer, possa reinar. E que a gente possa ser um canal do teu amor para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Pedimos especialmente nesse momento por aqueles irmãos que moram nas ruas, que ainda têm os seus motivos para se submeterem a uma vida tão dura. O tempo está esfriando e nós pedimos que de alguma maneira, Senhor, dentro do merecimento de cada um deles, que eles possam encontrar recursos de se aquecer, de se alimentar, recursos de se cuidarem dessa doença que hoje faz, desse vírus que faz hoje todo o planeta se recolher e olhar novamente para ti, Senhor. Os olhares já não estavam mais. E agora sim, nós voltamos para a nossa verdadeira essência. Olhar o próximo, cuidar do próximo, cuidar de nós mesmos. Então pedimos especialmente por esses irmãos que sofrem em condições tão precárias, nas ruas, nos asilos, nos hospitais, em orfanatos, para que sejam amparados amorosamente por você, Maria, esse amor de mãe carinhoso, esse abraço que aquece, que protege. Pedimos, Maria, que você e todos os seus trabalhadores espirituais possam correr esse mundo, amparando e acalentando essas almas tão sofridas. Que elas se encham de coragem para enfrentar essa situação tão dura. Agradecemos a esses irmãos de luz que carinhosamente, durante o nosso Evangelho, harmonizaram o ambiente do nosso lar, envolveram cada um dos nossos familiares que moram conosco, mas que não participam do Evangelho com a gente, e envolveram cada um de nós amorosamente. Obrigada pela fluidificação dessas águas, para que equilibre e fortaleça o nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. E assim, agradecidos que estamos, nós pedimos licença para encerrar o nosso Evangelho no Lar. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, meus irmãos. É tão maravilhoso estarmos juntos todos os dias. Muito obrigada. Que o Senhor abençoe o retorno de cada um de nós e que a gente possa enfrentar com coragem as nossas más tendências e vencê-las. Que assim seja, graças a Deus.